passado. Não sei cantar, vem me ensinar agora. Não sei calar, deixa eu te ouvir agora. Desaprendi a encarar a solitude da alma, no abandono, pavor de você. Mas o meu medo estraga. Bom dia pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma manhã de devocional Live 71 com Deus. Que bom ter você aqui com a gente. Eu só esse louvor, tá perguntando aqui, o Eric tá perguntando qual que é o louvor. Ser Valente, de Marcos Almeida. Vamos com tudo aí, nós vamos começar em um minutinho. Se você desejar transbordar na vida de alguém, já clique aqui, ó, no aviãozinho e dispare aí para as pessoas que você mais tem contato. O Eric tá falando aqui, hoje é meu aniversário. Que legal, Eric, Deus abençoe sua vida abundantemente. Você tão jovem aí, fala pra gente quantos anos você tá fazendo. O Eric tá com o Instagram aqui, Bíblia Diária 40, que ele faz os devocionais. Pelo que a mãe dele me falou aqui, ele começou a se inspirar aí através das Lives 71. E depois ele já deu sequência aí, fazendo, né, as lives. Que legal, que presente aí, que Deus continue te usando, que você seja um profeta, como você já tem sido aí, boca de Deus na nossa geração. Todos sejam bem-vindos, Júnior. Que bom, tá vindo 6 e 1, que legal. Chegou a tempo. Que legal, o pessoal vindo aí do 6 e 1. Deus abençoe muito você, gente. Tava lá vendo a mentoria, né? Bom dia, Kaiser, graça e paz. Mentoria sempre muito boa, muitos aprendizados, né? A gente aprende com as experiências dos outros, é top demais. Então, pessoal, aí, ó. Aí, ó, o Eric tá fazendo 12 anos de idade, gente. Olha, eu vou até colocar aqui, ó, para que você possa... Cadê? Deixa eu achar aqui, ó. Vou fixar aqui, só para que você saiba. Bíblia Diária 40, é o Eric, que hoje tá fazendo 12 anos de idade. O Eric começou... criou esse Instagram aí, ó. Tá atrasado não, gente, tá dentro do horário. tá dentro do horário, tem que deixar fluir, né, cara? Tá dentro do horário. Mas vamos lá, ó, o Eric aqui, ó, que eu até fixei aqui pra vocês, aproveitar que hoje é o aniversário dele, fazendo 12 anos de idade, ou seja, com 11 anos de idade, a mãe dele compartilhou comigo aqui, que ele, inspirado nas nossas lives 7.1, ele participa, ele anota lá os aprendizados, ele sempre está com um caderninho, aprendendo, ouvindo as lives, e começou e criou esse Instagram para poder começar a compartilhar também a palavra, porque ele entendeu a missão dele. Esse Bíblia Diária 40, então, foi recentemente criado, e agora ele faz, mesmo com 11 anos de idade, agora com 12 anos de idade, ele está compartilhando a palavra. Olha que legal, ele está ali fazendo devocional, ele grava os vídeos e coloca. Eric, parabéns, que Deus continue usando a sua vida com poder, unção e graça, continue compartilhando o amor de Deus nas suas redes sociais, nos seus relacionamentos, que você venha viver muitos anos de vida e que a sua caminhada de vida seja marcada por lindas experiências com Deus. Então continue abrindo a sua boca e transbordando de Deus sobre essa geração no nome de Jesus. Eu fico muito feliz mesmo, porque eu tive o meu encontro com Jesus justamente com 11 anos, de 10 para 11 anos de idade. Foi o encontro que eu tive com Jesus e foi um impacto tremendo na minha vida em todos os aspectos, esse encontro com Deus.
Eu vivi experiências lindas com Deus, 11, 12, 13 anos. A minha adolescência foi marcada por muitas experiências com Deus, em servir ao Senhor com muita intensidade, e foi algo que marcou a minha história. Então, parabéns, Deus abençoe, te dê muitos anos de vida. Hoje também é aniversário da pastora Ângela Cirino, olha aí, só gente abençoada, né? Pastora Ângela, eu estava lá na live 5 em 1, assisti uma boa parte, né? A pastora Ângela também completando mais um ano de vida. Pastora Ângela, nos falta palavras aqui para externar o quão nós somos gratos a Deus pela vida dela, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma família linda que nos inspira, uma resposta em particular de Deus para a minha história, para a nossa família, para o nosso ministério. Quando nós conhecemos a pastora Ângela, recebemos ela aqui em Valadares, na nossa igreja, no nosso primeiro contato, ali se estabeleceu um divisor de águas na minha vida, no ministério da Lu, né? Deus assim, vamos assim, ativou o ministério na Lu. A Lu, ela não atuava no ministério até então, assim, diretamente, me auxiliava lá, mas ela começou a ser despertada para o ministério de mulheres, justamente quando ela conheceu a pastora Ângela, começou a conviver com a pastora Ângela, começou a ser mentorada pela pastora Ângela, e aquilo foi assim um ativar do ministério. E quantas milhares de mulheres, quantos milhares de famílias, quantos milhares de casais, né, têm sido impactados através da vida e do ministério da pastora Ângela. Então, pastora Ângela, a senhora deve estar hoje aí cercada de muitas atividades, de muitas pessoas, mas quero aqui transmitir em nome de toda a minha família meus parabéns, os nossos parabéns, que Deus abençoe a senhora e lhe conceda longevidade, prosperidade, continue usando a sua vida, seu ministério, sua família para transbordar sobre a nossa geração. Depois, pessoal, aí manda meu abraço aí para a pastora Ângela, que está aqui com a gente nas lives 71, praticamente todas as nossas lives. Maravilha, pessoal! Bênção demais! Vamos orar? Vamos mergulhar aqui no devocional dessa manhã? Bênção demais. Eu recebi aqui uma mensagem de uma pessoa lá de Londres, um casal lá de Londres, que lá, acho que está passando agora de novo pela questão do lockdown, e as igrejas estão todas fechadas, e eles falaram que o nosso devocional aqui do 7.1 tem sido o alimento diário deles, o alimento espiritual, né, do crescimento espiritual, de vida com Deus, com eles. Às 7h01 da manhã, estão conectados, estão compartilhando com o pessoal lá da Inglaterra, e tem muita gente assim já que me identificou aqui, que são que é de Londres, né, lá da Inglaterra, que tem participado aqui com a gente, que está passando por esse desafio do lockdown lá, né, e que bom que a gente, de alguma forma, nesse tempo desafiador aí também para vocês, a gente está podendo crescer juntos e agregar de alguma forma aí para o crescimento espiritual. Que Deus abençoe aí cada uma das nações. Ontem eu perguntei os estados do Brasil para a gente poder orar. Eu queria saber se tem pessoas aqui de outras nações. Ontem nós identificamos muitos estados do Brasil. Eu acho que quase todos aqui, ó. Pastor, Londres está em lockdown por 4 semanas aqui, ó. Ismênia falando aqui, ó. Então, as pessoas têm participado aqui da nossa live devocional e se alimentado aqui, ó. Felipe da França. Olha o pessoal da Europa aqui com a gente. Tem mais alguém de outra nação? Olha aqui, Amsterdã. Olha aqui o pessoal da Holanda. Que legal. Aqui, ó, bom dia, estamos assistindo aqui da Inglaterra. Que maravilha. Olha aqui, temos uma outra nação, Pernambuco. Ó. Luana, um abraço a Pernambuco. Aqui, ó, Barcelona. Que legal. Olha, na Espanha. Pessoal do Japão. Gente, que legal. Arriba, o Elizokada. Aqui, ó, Elizokada do Japão. Ribas meu Deus, não sei falar japonês não, gente. Nishimoto. Olha aí. Gente, que legal. O pessoal da Irlanda, tem um pessoal do movimento da Irlanda acontecendo assim de divulgação das nossas lives e que tem sido alcançados aí. O pessoal tá rindo aqui das minhas pronúncias aqui, né? Olha aqui, ó, de gente de fora também, Coporanga. Um beijo a Coporanga. Coporanga, de onde saiu a minha digníssima. Pessoal de Portugal, tem muita gente de Portugal me mandando mensagem. Tugal é onde, gente? É isso mesmo?
Portugal. Não conheço, olha aí. Portugal, pessoal do Chile, ó, ponta da Europa, Maranhão. Esse pessoal também não é fácil, não. É o pessoal zoador, né? Gente, que legal. Olha quantas pessoas de outras nações estão aqui com a gente, além da representatividade dos nossos estados brasileiros. Deus tem transbordado através de cada um de nós aqui em outras nações. Deus abençoe o mundo. Gente, ontem a gente fez uma live, a Lu fez uma live surpresa e no meio da live chamou a pastora Ângela, depois apareceu, o Kaiser estava lá também, chamou o Kaiser, e eu estava comentando com o Kaiser, né? Jesus plantou no coração dos discípulos, dos seus discípulos, uma visão tão ampla de expansão do Evangelho, mesmo com tantas limitações da época. Por exemplo, ele falou para os discípulos, que eram homens pescadores, alguns funcionários públicos, enfim, profissionais liberais que ele chamou para caminhar, que se entregaram na caminhada, que são os discípulos de Jesus. Jesus disse para eles: ir por todo o mundo. Jesus plantou no coração deles uma visão ampla do Evangelho, de expansão do Evangelho, que foi alcançar o mundo inteiro, mesmo não tendo naquela época meios de transportes, né? Não tinha lá carros, não tinha aviões, não tinha helicópteros, não tinha em TV, não tinha rádio, não tinha internet, e Jesus plantou essa semente no coração dos discípulos, essa visão: ide por todo o mundo. Ele falou: vá apenas em Jerusalém, não isso hoje, o Evangelho deve ir em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha como Jesus inspirou o coração dos discípulos, mesmo sem nenhuma estrutura de expansão, para alcançar o mundo. Alcançar o mundo na época. Jesus ampliou a visão dos discípulos. Então, imagine hoje, em que nós temos a internet que nos viabiliza conectar aqui e automaticamente alcançarmos, já estamos alcançando o mundo. E Jesus vai voltar quando o Evangelho for pregado em todo o mundo. Ou seja, a qualquer minuto isso pode acontecer, porque olha, num clique aqui nós estamos alcançando mais de 5.200 pessoas para a glória de Deus. Olha aqui que o Evangelho está se expandindo, isso vai se multiplicando cada dia mais. Às vezes nos finais das nossas lives dá 8, 9 mil pessoas que passaram por aqui, de alguma forma estão conhecendo, recebendo da palavra de Deus o Evangelho. Então, duas coisas que eu quero dizer para você. Primeira delas, amplie a sua visão. Mais uma vez eu falo isso, amplie a sua visão. Deus quer fazer de você um instrumento poderoso dele. Se ele fez com discípulos, homens pescadores que não tinham nenhum recurso, e o Evangelho chegou até nós, alcançou os confins da terra, eles acreditaram nessa palavra liberada, caminharam sobre ela, e o Evangelho chegou aqui no Ocidente, ao que tem alcançado o mundo todo, porque esses homens entenderam essa visão e andaram sobre essa visão. Imagine no tempo de hoje, que a gente tem avião, a gente tem internet, a gente tem carro, a gente tem todos os meios, sobretudo a internet, para expandir o mundo, a mensagem do Evangelho. Então, meu irmão, amplie a sua visão, deixe Deus lhe usar de forma extraordinária. Use os seus meios, use a sua rede social, suas redes sociais, seus canais, o seu canal no YouTube. Use aí o seu contexto familiar, enfim. Seja um instrumento de Deus para impactar a sua cidade, para impactar o seu estado. Por que não? Porque você diz: mas quem sou eu? Meu irmão, não é sobre nós, é sobre Ele. O tanto o querer quanto o efetuar vem das mãos de Deus. O que a gente precisa dizer é simplesmente: eis-me aqui, Senhor. Se você se colocar a dispor, se você se dispor a andar na vontade de Deus, se você se relacionar com Ele, pronto, o resto Ele vai fazer através da sua vida. Então, impacta o mundo. Que Deus levante uma geração relevante. E Deus levante uma geração em que Ele mesmo diz, em Mateus capítulo 5, verso 13 a seguir, que vai ser sal da terra. Não é sal de um pequeno espaço, é da terra e luz do mundo. Não é luz de uma cidade, não é luz de um bairro apenas, é luz do mundo. A gente começa a partir da nossa casa, mas alcança o mundo. Então Deus quer usar a sua vida. E você que está conosco nas lives, saiba disso. Não é por acaso que você tem conectado aqui. Não é. Você não está recebendo para receber obesidade cerebral, obesidade espiritual, obesidade de informações intelectual, não. Deus te chama para poder transbordar. Se tem algo que Deus nos chama é para crescer e contribuir. É para aprender, é para receber e transbordar.
Isso que Deus está te chamando. Então comece a transbordar. Compartilhe nos seus stories. Eu vejo essa galera aqui da Live 71, acredito, que tem caminhado com a gente. Eles recebem, eles gravam os aprendizados em 3, 4 stories. Eles gravam no feed aquilo que aprenderam. Então faça isso. Transborde esse amor. Participe desse movimento do reino, esse movimento do céu na terra, de ser bênção na vida de pessoas. Tenha o privilégio de ser um embaixador de Deus na terra. Sim, de compartilhar mensagens que vão influenciar não só a vida da pessoa no dia a dia, ou nesses meros anos de vida que daqui nessa terra, que são valiosos, mas que são muito curtos. Mas a mensagem do Evangelho, ele marca a pessoa na terra e marca a eternidade dessa pessoa. Ok? Então guarde isso no seu coração. Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por estarmos aqui. Muito obrigado a Deus por esse dia que o Senhor fez. Muito obrigado a Deus por ter sido alcançados, ó Deus, pela Tua palavra, porque há mais de 2000 anos atrás, ó Deus, os Teus discípulos, mesmo sem nenhum recurso, acreditaram, ó Deus, na semente que o Senhor plantou no coração deles de uma visão ampla, de expandir o Evangelho a todo mundo, e nós somos frutos, ó Deus, dessa palavra liberada que aconteceu, porque o Senhor é Deus fiel. O Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo o Senhor falado, não fará? Acaso tendo o Senhor prometido, não cumprirá? Tu és o Deus que cumpre promessas. E eu sei que tem pessoas aqui nessa live, nessa manhã, que tem promessas do Senhor para a vida delas. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que estão conectadas nesse exato momento em que receberam promessas da sua adolescência, na sua juventude, e estão, ó Deus, aqui, ó Deus, participando com a gente, mas às vezes as promessas estão engavetadas, achando que não vai acontecer, mas nessa manhã o Senhor está ativando ministérios. Eu quero declarar que nessa manhã o Senhor está trazendo à mente e trazendo ao coração dos teus filhos a realidade da promessa que foi liberada, porque o Senhor não a esqueceu. O tempo não pode apagar a promessa. Sim, Deus, o tempo não pode apagar a promessa. Os problemas, as circunstâncias, as decepções da vida não têm poder para apagar o que o Senhor determinou, o que o Senhor escreveu para a vida dos teus filhos. A tua palavra nos garante que passarão os céus e a terra, mas as tuas palavras não passarão. Por isso, em nome de Jesus, renove a tua promessa, levante e ative os teus chamados, os teus servos, os teus profetas, os teus ministros deste lugar, homens e mulheres comuns, sim, profissionais liberais, sim, mas que são revestidos do teu Espírito Santo, que andam, ó Deus, em comunhão e intimidade contigo, e que vão transbordar nessa geração. Levante uma geração relevante, levante uma geração que carrega o tesouro da sabedoria, levante uma geração, ó Deus, que carrega, ó Deus, os tesouros do reino de Deus, que vão impactar famílias. Ó Deus, eu coloco no plural, elas não vão impactar apenas a família dela, mas vão impactar famílias, outros lares, outros casamentos, outros jovens serão alcançados através de tudo aquilo que o Senhor está derramando e que vai transbordar através da vida dos teus filhos. Levanta essa geração relevante, sal da terra, essa geração relevante, luz do mundo, essa geração relevante que carrega e que vive em sabedoria, vive no temor do Senhor e transborda, Deus, amor, transborda, Deus, as verdades do reino, ó Deus, transborda, Deus, graça, salvação do céu, no nome de Jesus. Eu oro e declaro isso sobre cada coração, no nome de Jesus. Amém, amém. Amém, pessoal? Maravilha? Você concorda aí com essa oração? Amém. Que Deus levante. Deus está ativando ministérios aqui, tá? Deus está despertando vidas. Vamos lá para o nosso... Meu Deus do céu. O tempo voa, né? A gente começa a falar de um negócio aqui, o tempo já corre. E eu prometi aqui finalizar hoje com vocês sobre os benefícios da sabedoria. Então vamos com tudo, vamos que vamos aprender sobre isso. Bom, sobre a sabedoria, gente, nós estamos no texto ainda de Provérbios 3, né? Feliz o homem que acha sabedoria, o que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, é melhor a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa que as pérolas. Tudo que você pode desejar não é comparado à sabedoria. O alongar-se de vida, longevidade está na sua mão direita, na sua mão esquerda, está riquezas e honra. Os seus caminhos são deliciosos, todas as suas veredas são paz. Meu Deus, é bom demais viver em Cristo.
é árvore da vida para os que a alcançam e felizes são todos. Gente, olha aqui. Olha como encerra o verso 18 do capítulo 3 de Provérbios. Felizes são todos os que a retêm. Não é algo que para alguns dá certo e para outros não dá. A garantia da palavra é, se você anda, vive, retém a sabedoria, ou seja, vive no temor do Senhor, se você anda em sabedoria, a promessa é certa. Felizes são todos os que a retém. O pessoal está colocando aqui os benefícios da sabedoria de quarta, hoje é quinta, né? Então foi terça, quarta e hoje a gente finaliza. Sabedoria, uso correto do conhecimento. O capítulo que eu estou lendo, Tati, é Provérbios, capítulo de número 3. Lembrando que hoje aqui que nós estamos lendo no desafio de leitura bíblica o capítulo 11. Então, leia o capítulo 11 de Provérbios hoje no seu devocional, né? Na sua leitura diária aí. E eu tô ainda mergulhado aqui no capítulo 3, porque cada versículo, gente, na verdade, se a gente pega um versículo, a gente vai a semana toda tranquilo, né? Tranquilo. Ó, a Cris colocou aqui, eu quero aqui, ó. Sabedoria. Quais são os benefícios? Vida feliz, vida longa, vida próspera. E mais 2 benefícios que eu vou liberar aqui para vocês. Ontem eu falei mais um, que é a vida emocional saudável. Mas antes de eu falar aqui, deixa eu te mostrar algo. Ou deixa eu compartilhar com você algo no início aqui. Já coloquei o tempo para correr aqui. E quero ser conciso aqui com você. Vamos lá. Gente, preste atenção em algo que eu vou lhe falar. A motivação que impulsiona uma pessoa a buscar algo desejável, ela passa pelo menos por 3 quesitos. Por exemplo, por que eu estou falando isso? Porque, pastor, eu quero muito alcançar a sabedoria. Quando que você de fato vai buscá-la? Como Salomão aqui diz pra gente, ó. Busque ela, não tem nada, tudo que podes desejar não é comparável a ela. Ela vale mais do que ouro, mais do que joia, mais do que pedras preciosas. A sua renda é mais valiosa do que o ouro fino. Então, quando eu vou de fato perseguir a sabedoria? Ou quando de fato eu vou buscar algo desejável? Quando a gente busca algo que é muito desejável na nossa vida, isso passa por pelo menos 3 caminhos. Deixa eu ver aqui se eu anoto aqui para você, só para você entender comigo rapidamente. Só quero fazer essa abordagem introdutória. Necessidade. Ó, primeira coisa, a motivação que impulsiona a pessoa a buscar algo desejável, ela passa primeiro pela necessidade. Ou seja, você só busca algo quando você primeiro percebe que tem necessidade dele. Ok? Você só vai 3 coisas que moram a gente a buscar algo desejável. Primeiro, necessidade. Quando eu percebo que eu tenho necessidade de algo, isso me move a buscá-lo. Preste atenção. O que é a necessidade? É a percepção da falta de algo indispensável na sua vida. Necessidade é a percepção de algo que você vê como indispensável na sua vida. Então, quando você sente necessidade de algo, isso te move para poder alcançar ou para poder satisfazer. Por exemplo, me deu sede. Eu estou aqui com sede, estou falando com vocês e fiquei com sede. O que eu vou buscar? Água. Então, eu vi a necessidade, eu estou com sede, me surgiu a necessidade de beber água, eu saio do meu escritório, ou eu estico a mão e vou buscar água. Você está correndo, você chega no lugar, você chega no ambiente, está com sede, você vai à geladeira, você vai atrás de algo. Então, primeira coisa, a primeira área que nos move a alcançar algo é a necessidade. Por exemplo, tem alguém aqui que estava com sono pesado, mas ao mesmo tempo estava com a bexiga cheia de madrugada? Alguém já viveu essa experiência? Tipo assim, de madrugada, a minha bexiga estava cheia, talvez você bebeu muita água antes de dormir, e aí você está morrendo de sono, mas sua bexiga está cheia, você vai segurando, mas a necessidade de poder aliviar ali a bexiga te move, mesmo com sono, acordar meio cambaleando, ir ao banheiro, né? Satisfazer aquela necessidade e voltar. Alguém já viveu isso? Várias vezes, né, Aline? Tá aí o pessoal falando. Então,
Olha para você ver, quando há algo extremamente necessário, indispensável, isso faz romper a gente até mesmo com a nossa vontade de não fazer. Então, assim, a minha acomodação, ela é quebrada quando a necessidade surge. Né? Então, se eu tenho necessidade de fome, eu vou atrás de comida. Se eu tenho necessidade de algo, isso me move em direção a alcançar esse algo. Por que eu estou dizendo isso, dessa necessidade? Porque a gente precisa perceber o valor da necessidade, ou melhor dizendo, a gente precisa perceber o quão necessitado a nossa geração está de sabedoria, o quanto que nós necessitamos de sabedoria para que a vida seja feliz. Você nunca vai buscar sabedoria se você não perceber o quão indispensável que ela é para se ter uma vida feliz. O quanto você não perceber, não, de fato, para eu ter uma vida feliz, é necessário ter sabedoria. Enquanto você não perceber isso, você não vai buscar essa sabedoria com todo esse desejo, como Salomão disse. Esse desejo de dizer, é mais desejável que o ouro, dá mais renda do que o ouro mais fino. Então, enquanto você não perceber que para se ter uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida longa, uma vida emocional saudável, é necessário sabedoria, enquanto você não perceber essa necessidade dela para você viver uma vida feliz, você não vai persegui-la. Então você necessita disso? Então isso é o primeiro quesito pelo qual vai te mover para poder alcançar a sabedoria. Segunda coisa que nos move para poder alcançar algo é a percepção de valor desse algo. Então, segunda coisa, isso é para todas as áreas e a gente está aplicando aqui para a sabedoria, ok? Então, primeira coisa, quando eu percebo a necessidade, eu ajo. Quando eu percebo de fato o valor de algo, isso me move. Então, coisas que me movem a alcançar algo desejável. Coisas que me movem a alcançar algo desejado. Primeiro, necessidade. Segundo, o valor. O que é o valor? Enquanto a necessidade é a percepção da falta de algo, o valor é a percepção da importância de algo. Tá pegando, gente? Tá dando para pegar aí? Enquanto a necessidade é a percepção de falta de algo, ou seja, eu preciso disso, está faltando isso na minha geladeira, está faltando isso na minha vida. Enquanto a necessidade é a percepção de falta de algo, o valor é a percepção da importância de algo. Ou seja, eu não só necessito, mas isso é extremamente importante. Preste atenção, isso move a gente em todas as áreas. Nós estamos aqui canalizando para a sabedoria. Você nunca vai correr atrás de algo sem que de fato isso tenha valor para você. Por isso que o Salomão aqui, ele fala o quão valioso que é pra gente, né? Falando para as pessoas, o quão valioso que é a sabedoria. Ó. Ele usa os metais mais nobres, as coisas mais valiosas da época. Ó. Ele é mais valiosa do que a prata. Aí ele vai subindo o nível. Mais valioso do que o ouro. Ele dá mais rendimento do que o ouro mais fino. E ele é mais valioso do que pedras preciosas. O que Salomão está falando? Está ativando na mente do leitor a percepção de valor da sabedoria. A percepção da importância da sabedoria na nossa vida. Então você só vai de fato lutar, buscar, empenhar tempo e energia em alcançar sabedoria quando você perceber o valor da sabedoria na sua vida, porque a gente só corre atrás de algo que de fato tem valor pra gente. Então, se o seu filho tem valor pra você, você vai lutar pelo seu filho, independente da situação, você vai lutar por ele, você vai investir nele. Se o seu casamento de fato tem valor pra você, você vai lutar pelo seu casamento. Se você não luta é porque a percepção de importância no seu coração está diminuída. E aí você precisa colocar os seus olhos na palavra e ver o quão valioso é o casamento aos olhos de Deus. E comece a viver com sabedoria, a olhar para o seu casamento, porque viver com sabedoria no casamento é olhar o casamento com o olhar de Deus. O casamento, gente, é tão importante para Deus, é tão valioso para Deus, que a história bíblica começa com um casamento de Adão e Eva. Preste atenção, o quanto que a gente deve zelar, investir no nosso casamento, ser respeitoso, cumprir os princípios, investir no nosso cônjuge, o quão é importante. A história bíblica começa com um casamento, de tão valioso que o casamento é diante de Deus,
começa com o casamento de Adão e Eva, onde o próprio Deus une os dois ali, e a história bíblica encerra em Apocalipse com um casamento entre Cristo, que é o noivo, e a igreja, que é a noiva, que fala das bodas do Cordeiro, que é a festa de casamento. Olha o tão valioso que é o casamento. E tem gente que trata o casamento de qualquer jeito. Então, quem trata o casamento de qualquer jeito, trata o marido, trata a esposa, trata o cônjuge de qualquer jeito, é porque ainda não está vivendo um casamento com sabedoria. Porque sabedoria é você olhar para a vida com o olhar de Deus. E como que Deus olha para o casamento? Deus olha com um altíssimo valor. Olha com um altíssimo grau de importância. Ok? Eu abri esse parênteses sobre o casamento para falar para vocês. Para falar para vocês que a gente só se move para alcançar algo quando a gente percebe o valor desse algo. Então, quando você tem necessidade de algo, quando você percebe o valor, isso te move. Você percebe que é necessário ter sabedoria para ser feliz, ser próspero, ter vida emocional equilibrada? Sim. Então você vai se mover. Você percebe o valor da sabedoria como Salomão percebeu o valor da sabedoria, ao ponto dele falar, pode escolher qualquer coisa que você quiser. Deus falou para Salomão, ele falou, eu quero sabedoria. Você não vai querer um diálogo aqui inserido, vamos colocar. Então, ao declarar que você quer sabedoria, Salomão está falando, sabedoria vale mais do que longevidade, vale mais do que riqueza, vale mais do que a morte dos meus inimigos, de tão valioso que é. Então, se a sabedoria está nesse nível para você, vou colocar aqui uma frase aqui, sabedoria é olhar para a vida, obrigado Sandro, olhar para a vida com o olhar de Deus. E por fim, quando você vê os benefícios, que é o que a gente está falando, benefícios. Terceiro crivo que move a gente para poder alcançar algo que de fato a gente anseia é os benefícios ou recompensas. Então, quando eu percebo a necessidade, eu preciso disso, isso é importante para mim, isso me agrega recompensa, meu Deus, eu me movo para isso. Então, se a sabedoria entra nesse crivo aqui, gente, eu preciso de sabedoria para viver uma vida feliz, em paz e etc. A sabedoria é importante demais, porque vale mais do que ouro, vale mais do que prata. E ela traz benefícios? Um monte! Ela traz um benefício. A gente só move por algo que nos traz benefício. Por exemplo, você trabalharia o ano inteiro? Fala assim, vou trabalhar o ano inteiro na empresa tal, mas eu não quero nem receber R$1. Não vou receber nenhum dinheiro por isso. Não, a gente trabalha... A gente se move pelo resultado, a gente se move porque vai ter um resultado, vai ter uma recompensa. Por que uma pessoa faz atividade física? Por que a pessoa ela faz uma atividade física até mesmo sem ter gosto por aquilo? Por que muitas pessoas fazem? Por causa dos benefícios. Benefícios para a saúde, benefícios talvez para a estética, benefícios para as emoções, né? Porque libera lá as dopaminas, enfim, os neurotransmissores são ativados. Então, a gente faz atividade física pelos benefícios. A gente se move no trabalho e empenha talvez em bater metas por causa do quê? Dos resultados. Então, coisas que vão nos mover. Então, colocando isso na sabedoria. Eu preciso da sabedoria, é algo que eu percebo a necessidade dela, eu percebo a importância dela, e eu vejo o tanto de benefícios que ela tá. Se eu ficar inerte, eu estou tendo uma postura ininteligível. Ininteligível. Então, anote aí, meu irmão. Anote isso aí, ó. Tudo na sua vida que você vai se mover passa por esse crivo. Necessidade, valor e benefício. Ou necessidade, valor e recompensa. Quando você percebe isso, você de fato vai se mover em relação a isso. Como que está a sabedoria dentro desses critérios para a sua vida? Se a sabedoria ainda você não viu que é algo extremamente indispensável, necessário, você não vai se mover. Se você ainda não brilhou os seus olhos da importância, do valor que ela tem para você viver uma vida feliz, uma vida, você não vai se mover a ela. Se você não perceber os grandiosos benefícios, você não vai de fato buscá-la. Então, nós já falamos aqui de 3 benefícios, e agora eu vou encerrar. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui, ó. 15 minutos de devocional, 15 minutos de momento de reflexão que nós começamos, mas nós vamos aqui encerrar dizendo para vocês quais são os benefícios. Tem muito, tá, gente? Eu destaquei aqui só 5, mas tem muitos.
Então, o primeiro deles, vida feliz. Feliz o homem que acha sabedoria, feliz é aquele que retém. Segundo, longevidade, vida longa. Então, vida feliz, vida longa. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Que mais? Vida próspera, porque riquezas e honra está na sua mão direita, na sua mão esquerda. Isso eu confundi. Mas enfim, está nas suas mãos. Deixa eu conferir aqui, ó. Na mão direita está o alongar-se da vida e na mão esquerda riquezas e honra. Vida feliz, vida longa, vida próspera. Quarto, vida emocional equilibrada. Vida emocional. Vou colocar aqui o outro comentário. Motivação com sabedoria. Isso aí, ó. Necessidade, valor e benefícios. Vida emocional equilibrada. Por que o texto não me garante que a sabedoria me leva a ter vida emocional equilibrada? Porque Provérbios 3, 24 diz: quando te deitares, você não vai temer, o teu sono será suave, se ao te deitares. Então, sono, qualidade de sono, ou seja, quando a gente está muito ansioso, muito preocupado, muito agitado, uma das coisas que são primeiramente, diretamente afetado é o quê? O nosso sono. O nosso sono. Ok? Porque a gente deita, mas a mente não desliga. Quem é que deitou? Deita e a mente continua acelerada. Isso é uma característica psíquica de quem é ansioso, de pessoas ansiosas. A gente está pensando no problema. Então, se a gente se andar em sabedoria, o sono se torna suave, né? O sono se torna um sono gostoso, vamos assim dizer, um sono proveitoso. Isso significa que a sabedoria me faz desfrutar de uma vida emocional equilibrada. E não só isso, Provérbios 3,17 nos fala que os seus caminhos, falando da sabedoria, são deliciosos e em todas as suas veredas há paz. Então, outra coisa que a sabedoria nos traz é paz. Então, sono suave e paz. Paz. Equilíbrio emocional. Essa é uma virtude, esse é um benefício, essa é uma entrega que a sabedoria oferece a todos aqueles que caminham, passam por essa porta de entrada do temor ao Senhor e andam em sabedoria. Então, uma pessoa sábia, guarde isso, uma pessoa sábia, ela é equilibrada emocionalmente. Ela é equilibrada. O que é ser equilibrada emocionalmente? Uma das características, ela tem autodomínio, ou domínio próprio, segundo Gálatas 5, a partir do verso 17. Autodomínio, ou na linguagem de hoje, ela tem inteligência emocional. Inteligência emocional, ou melhor dizendo, uma pessoa emocionalmente equilibrada é uma pessoa que domina as suas ações e sobretudo as suas reações. Uma pessoa que é equilibrada emocionalmente, ela domina as suas ações e sobretudo as suas reações. Por que eu falo sobretudo as reações? Porque a gente muitas vezes age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente verdadeiramente é. Pega essa aí. A gente muitas vezes age como a gente gostaria de ser, mas a gente reage como a gente verdadeiramente é. Ou seja, as nossas ações a gente consegue programar, mas as nossas reações muitas vezes são espontâneas daquilo que de fato nós temos dentro de nós. Ok? Faça uma avaliação com isso, né? Eu posso aqui agir. E aí, pessoal, tudo bem? Tal. Aí alguém pisa no meu calo, alguém me xinga. A minha reação vai revelar de fato quem eu sou. Então, uma pessoa que é emocionalmente equilibrada, as suas ações, bem como as suas reações e, sobretudo, as suas reações são controladas. Tá pegando aí, gente? Gente, me fala aqui, se você vê uma pessoa xingando a outra no trânsito, você vê dois caras discutindo no trânsito lá, não sei o quê, seu barbeiro, enfim, as pessoas xingam aí um monte de coisa. Você olha uma pessoa, duas pessoas discutindo no trânsito, xingando a mãe do outro, falando um monte de coisa. Você identificaria uma pessoa que reage desse jeito? Você fala, olha, ali tá um cara sábio. Óbvio que não. Sim ou não? Não. Ou seja, uma pessoa desequilibrada emocionalmente não é uma pessoa que revela sabedoria na sua vida.
Se você vê uma mulher, se você é vizinho, por exemplo, você tem uma vizinha, não vou falar da sua casa, porque na sua casa vive tudo em paz, aleluia, assim seja. Mas vamos supor que você tem uma vizinha que o tempo, todo dia ela está aos berros com o marido, aos berros com os filhos. Você teria coragem de falar, a minha vizinha é uma mulher sábia? Não, porque uma pessoa desequilibrada emocionalmente não revela traços de sabedoria. A sabedoria, quem tem sabedoria tem equilíbrio emocional. Se você vê um patrão destratando os funcionários, um cara humilhando os funcionários, tratando o funcionário igual cachorro, como diz a expressão, você falaria que esse patrão, fala, não, meu patrão é um camarada extremamente sábio? Não, você não identifica pessoas desequilibradas emocionalmente como pessoas sábias, porque andar em sabedoria tem como consequência natural ter equilíbrio emocional. Ok? Por exemplo, se você conhece uma pessoa, pastor, eu conheço uma pessoa que vive reclamando da vida, uma pessoa que vive maximizando os problemas dela, você só chega perto dela, só tem problema para te falar. Uma pessoa murmuradora. Você tem coragem de falar com uma pessoa murmuradora e falar assim, não, aquela pessoa ali, ela reclama, mas ela é uma pessoa muito sábia. Não é, gente. Não é. Porque equilíbrio emocional está completamente alinhado com a pessoa que é sábia de fato. Sabedoria que vem do alto. Então, uma pessoa sábia, os sábios são donos das suas reações. Coloca isso aí. O sábio, com essa sabedoria do alto, são dono de suas reações. Dono de suas reações. Dono de suas reações. Onde a ansiedade tenta bater a porta do seu coração, mas não encontra moradia na sua história. Sim. Por quê? Porque ele ora e pratica a palavra. Eu vou encerrar. Aqui, ó, deu os nossos 21 minutos. Ora e pratica a palavra. Então a sabedoria, gente, ela traz paz no nosso coração. E a sabedoria, o último, anota aí o último. A sabedoria nos faz desfrutar de vida espiritual abundante e eterna. O último benefício e o maior de todos eles. A sabedoria, amanhã eu vou destrinchar desse, mas já fica esse aí como final. Amanhã a gente mergulha mais sobre isso e entre outros aspectos, sobre esse benefício da sabedoria. A gente vai falar sobre isso e vai falar sobre outros aspectos novos aqui da sabedoria, como eu trouxe para vocês aqui algo também acerca do que nos move para alcançá-lo, mas anote aí. Vida espiritual abundante e eterna é outro benefício que a sabedoria nos entrega. Vida espiritual abundante e a vida espiritual abundante e eterna é outra entrega da sabedoria, ok? Porque Provérbios 3,18 diz assim, ela é árvore de vida para os que a alcançam. E se tem algo que fala de árvore de vida ou árvore da vida, que tem direito à árvore da vida, Apocalipse 22,14, são aqueles que estarão na eternidade com Deus. Ou seja, uma pessoa que anda em sabedoria nessa terra, sabedoria do alto, está muito claro para a gente nessa caminhada. Essa sabedoria que a gente encontra em Deus, porque nele estão inseridos, nele está escondido todos os tesouros. A sabedoria em que a gente entra pela porta inicial dela, o temor ao Senhor, onde a gente vive uma vida que agrada a Deus. Qual que ela entrega, que ela me dá? Uma vida espiritual abundante nessa terra, ou seja, intimidade com Deus na terra e vida eterna nos céus. Porque o Provérbios 3,18 diz, ela é árvore de vida para os que a alcançam. E Apocalipse 22,14 diz, bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar pela cidade santa. Então, ter acesso à árvore da vida é ter acesso a essa eternidade com Deus. Com Deus. Gente, deu para perceber o valor da sabedoria? Por que, pastor, que a sabedoria me leva a ter uma vida espiritual abundante e uma vida eterna? Porque você passa pela porta de entrada para alcançá-la. A primeira porta que você tem que passar é o temor do Senhor. É viver uma vida que agrada a Deus. Para você ter acesso ao que a sabedoria entrega, você tem que mergulhar em Cristo, porque só nele está todos os tesouros. E se você está mergulhado em Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém chega ao céu, ninguém desfruta da eternidade com Deus, se não passar por Cristo.
Se eu, para alcançar sabedoria, eu tenho que mergulhar em Cristo, porque nele está o tesouro, eu tenho que passar pela porta de entrada, que é o temor do Senhor, eu tenho que me relacionar com Deus, sendo que a sabedoria é vida de oração mais prática da palavra, sendo que a sabedoria é olhar e viver a vida no prisma, na perspectiva de Deus, automaticamente você vai ter uma vida espiritual abundante e uma vida eterna, quando findar essa vida na terra, eterna com Deus nos céus. Pegou? Nós vamos lá para o feed agora. Eu vou encerrar aqui, ó. Nós vamos lá para o feed agora, porque eu compartilhei no feed os 5 benefícios da sabedoria. 5 benefícios. E eu quero que você comente o que para você marcou, qual a lição que você teve. Eu quero orar aqui com você antes de nós encerrarmos. O que... Salve essa live, por favor, pastor. Tá, vamos salvar aí uma das lives dessa semana. A gente pode salvar essa aí. Essa live dessa semana. O que vocês acham? Pode ser essa? Qualquer coisa a gente salva essa também. Então, e aí a gente posta aí durante o dia. Vamos lá? Vida feliz. Quem lembra os 5 benefícios? Vida feliz, vida longa, vida próspera, vida emocional equilibrada, vida espiritual abundante e eterna. Vale a pena perseguir a sabedoria? Tudo isso só está no capítulo 3. E eu vou falar que você tem mais coisas, tá? Só estou te falando aqui as áreas bases que nos faz mover e ter uma vida abundante. É o que Jesus tem preparado para você. Se você vive uma vida aquém dessa realidade, não é a vida que Deus tem preparado para você. A vida que Deus tem preparado para você é aquela que Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais uma live, ó Deus devocional. Te agradeço por os teus filhos investirem do seu tempo, um ativo tão precioso que é o tempo, mas eles, ó Deus, estão separando esse momento para estarem aqui ouvindo o Senhor. Não se trata de pastor Bruno, porque eu sou apenas um instrumento. Tudo aqui é o Senhor quem faz. Tudo aqui, ó Deus, o agir, o mover dessas pessoas em estarem conectadas aqui, é dizer: eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero aprender de Deus. Eles querem crescer no Senhor. São declarações através de assistir essas lives do quanto eles anseiam crescer em Ti, conhecer a Ti. E que lindo poder ver isso, porque eu sei que é o Teu próprio Espírito quem tem movido essas pessoas para estarem aqui. Obrigado, porque nós temos crescido uns com os outros. Eles têm sido bênção tão grande na minha vida. E, ó Deus, eu tenho tido o privilégio de alguma forma, através daquilo que o Senhor tem me confiado, com o privilégio de estudar a Tua Palavra, ó Deus, compartilhar com eles, ó Deus, essa palavra tão preciosa que transborda meu coração. E o que eu quero lhe pedir é que o Senhor venha fazer com que cada uma dessas palavras que nós temos aprendido aqui uns com os outros, ó Deus, venha se tornar realidade prática, vivida na nossa história. Nós queremos viver não a vida superficial, religiosa, queremos mergulhar em Ti, queremos, ó Deus, viver no temor do Senhor, queremos viver a vida abundante que o Senhor tem preparado. Então nos dê essa sabedoria do alto, essa sabedoria divina, essa sabedoria, ó Deus, que nos dá maestria na arte de falar, de se relacionar, de amar as pessoas, de mergulhar em Ti, de transbordar amor, de reagir conforme, ó Deus, o Senhor, ó Deus, nos direciona, ó Deus, como devemos reagir, de ter emoções equilibradas. Eu profetizo isso. Eu declaro isso, Deus, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Casamentos abençoados, relacionamentos de pais com filhos e de filhos com os pais equilibrados, abençoados, no nome de Jesus. Muito obrigado, que todas as áreas dos Teus filhos, não só familiar, mas financeira, emocional, ó Deus, os relacionamentos, espiritual, ministerial, venha transbordar dessa plenitude do céu, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe muito vocês, pessoal. Obrigado aí por mais esse tempo juntos, que você tenha um dia maravilhoso. Vamos lá para o feed, né? Se a gente vou ver com o pessoal aqui se a gente vai compartilhar a live, mas de qualquer forma já está lá no feed a postagem do resumo. Salva, compartilha, né? A pessoa pode salvar para depois ler, né? Compartilha também com outras pessoas sobre esses benefícios da sabedoria, comenta lá, enfim, vamos mergulhar junto. Quanto mais a gente poder crescer, vai ser bênção demais. Um grande abraço. Deus abençoe muito vocês, um dia maravilhoso, um beijo no coração, graça e paz sobre a sua vida.